Então, mais uma vez, muito boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Queria pedir autorização para convidar, portanto, no caso concreto, que já estou mais à vontade a trabalhar aqui na mesa com o Sr. Deputado, convidar o Sr. Deputado João Simões, em virtude de a Sra. Deputada Fátima Graça que pediu a substituição. De tal maneira que pedia, se ninguém leva a mal, se ninguém é contra, o Sr. Deputado João Simões dar mais uma ajuda, mais uma vez. Muito obrigado, senhor. Está certo. Posso subir da República. E antes de entrarmos na ordem do dia, já que há alguém que vai tomar posse em substituição de alguém, que já lá iremos. Primeiro, a Sra. Deputada, como disse, Maria Fátima Graça, pediu a substituição e foi convocado o Sr. Deputado José Manuel Pereira Ferreira Neto, que já tomou posse. Depois, um pedido de substituição também da Sra. Deputada do PSD, Isabel Fernandes, e foi convocado a Sra. Deputada Carla Maria Freitas Santos, que também já tomou posse. Também um pedido de substituição do Sr. Deputado António Manuel Batista Gonçalves Jorge, e foi convocado o Sr. Deputado António Augusto Brito Costa, que também já tomou posse. E, por último, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Madalena Bezelga pediu a substituição e indicou como em sua representação a Sra. Secretária da Junta, Luísa Maria da Conceição Henriques, a quem eu pedia, por favor, deslocar aqui para tomar posse. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pode sentar no seu lugar. Era esse o Ok. Então, estando já completa a nossa Assembleia, iríamos, desde já, para a ordem de trabalhos, e que tem como primeiro ponto a discussão e votação das grandes opções do Plano e Orçamento dos SEMAS de Tomar para o ano 2018. Lembro que a grelha foi aprovada, a grelha A, de tempos do nosso regimento. Portanto, neste momento, os senhores secretários estão em condições de receber inscrições. Está bem. Tem a palavra o Sr. Deputado João Tenreiro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em meu nome e em nome da bancada do Partido Social Democrata, os cumprimentos a Vossa Excelência, Sr. Presidente e restante mesa, os cumprimentos ao Sr. Presidente da Câmara e restante Executivo, cumprimento aos meus colegas desta Assembleia Municipal, os cumprimentos à Comunicação Social, ao Sr. Dirigente do SMAS, que está aqui presente, e ao público presente. Sobre este ponto, uma primeira palavra de lamento relativamente à última Assembleia Municipal e um lamento que registro para a Sra. Presidente de Câmara diretamente, que o faço e fazemos diretamente. Na altura não dissemos, mas aproveitamos para dizer aqui, quando faz o reparo sobre a votação que a oposição legitimamente chumbou, porque estamos no Estado de Direito, vivemos em democracia e é legítimo que os partidos políticos se possam manifestar, nomeadamente chumbar documentos que são apresentados na Câmara, pelas observações que Vossa Excelência fez no ponto de outros assuntos de interesse e apreciação da votação escrita. Foi falha sua, Sra. Presidente, falha também do Sr. Presidente da Mesa, que também não deveria ter permitido que a Sra. Presidente, naquele ponto, porque eram outros assuntos, voltasse atrás para falar de um assunto que já tinha sido discutido e votado. Sobre este ponto, Sra. Presidente, e até para não alimentar mais polémicas, a bancada do Partido Social Democrata vai apresentar uma declaração escrita, que iremos remeter para a mesa e que fica a constar em ata, e que basicamente diz o seguinte: o PSD lamenta que a governação PS apresente para discussão e votação o mesmo documento que apresentou na Assembleia Municipal de 27 de dezembro de 2017 e que foi chumbado pela maioria da Assembleia Municipal. Deploramos ainda a vitimização que quis transparecer para o exterior, no sentido de tentar demonstrar que o chumbo do orçamento iria implicar a não realização de várias obras e que no mesmo documento não se previa o aumento da água. É triste ver uma governação que não teve o bom senso de reunir com a oposição, de forma a estabelecer pontos de diálogo para que pudéssemos enriquecer o documento relativo às grandes opções do plano e orçamento do SMAS para o ano 2018, o que mostra uma atitude de falta de capacidade de entendimento, despotismo, autoritarismo e prepotência. Apresentar nesta sessão extraordinária o mesmo documento, ipsis verbis, que foi chumbado na sessão da Assembleia Municipal de 27 de dezembro, o último, é faltar ao respeito não só a este órgão, mas acima de tudo a todos os cidadãos de Tomar. Duvidamos até da legalidade desta situação, dado que está a apresentar um documento que foi chumbado e reprovado pelo órgão competente para a sua aprovação. Esta Assembleia emitiu já uma deliberação que o rejeitou, pelo que requeremos desde já ao Sr. Presidente da Mesa que clarifique esta situação e que fundamente a sua decisão de aceitar novamente para discussão e votação um documento que se encontra reprovado. Mantemos a nossa posição, somos coerentes. No orçamento e grandes opções do plano dos SMAS, constatamos que se identificam e procuram resolver um conjunto de necessidades que genericamente implicam investimentos em infraestruturas, equipamentos, qualificação dos recursos existentes, nomeadamente os humanos, face à transferência de serviços que recentemente foi feita da Câmara para os SMAS, que em parte já se iniciaram, mas que muito há por fazer. Constatamos que para tais investimentos existe a possibilidade de candidaturas e programas de financiamento, havendo uma óbvia intenção, e bem, de lutar pela eficácia, eficiência e qualidade dos serviços prestados. Contudo, verificamos que se esquece a economicidade, o cuidado em reduzir custos, em evitar desperdícios e perdas, mas também o cuidado em não subcarregar mais os municípios que já pagam das taxas mais elevadas do nosso país por este tipo de serviços. O documento das grandes opções do Plano 2018 do SMAS manifesta a intenção de aumentar suas vendas de bens e serviços. Está na página 28. De com estas aumentar as receitas correntes e assim financiar parte dos investimentos acima referidos, ou seja, financiar deste modo o aumento das despesas de capital. Página 27. Dito de outra forma, ao longo do documento transparece a ideia de que na construção do orçamento está subjacente o aumento tarifário na ordem dos 10%. Página 13 e página 28. Ora, este documento foi baseado no aumento das tarifas dos SMAS para este ano. Será razoável que cidadãos que já pagam das tarifas mais elevadas do país ainda as vejam aumentadas?
Será razoável que ainda em época de crise se subcarreguem os cidadãos e as empresas? Será razoável que aos cidadãos que durante o ano de 2017 viram constantemente os contentores de lixo à sua porta a transbordar e sem o lixo a ser recolhido, promover-lhes um aumento de preços? É assim que queremos promover a atratividade e não a desertificação do concelho? Não será mais razoável para os SEMAS de Tomar que se ganhe receita, diminuindo a despesa? Procurando ser-se mais eficiente e eficaz, por exemplo, evitando os propagados grandes desperdícios de água que existem no concelho? Tal como foi referido pelos vereadores do Partido Social Democrata na última reunião de Câmara, o Partido Socialista diz, em voz alta, que o que se está a votar são as grandes opções do plano e orçamento dos SEMAS e não o aumento do tarifário dos SEMAS para 2018, esquecendo-se de explicar que o orçamento do SEMAS, aprovado na reunião de Câmara de 11 de dezembro de 2017, apesar de escondido, já contemplava o aumento do tarifário para o ano 2018. Uma ação de gestão que visou transferir para os consumidores a falta de capacidade para ir buscar as receitas através da redução de perdas no ataque direto à despesa. Lamentamos, mais uma vez, que o SEMAS e a governação da Câmara Municipal de Tomar não tenham procedido a qualquer alteração em relação à proposta inicial, numa vontade unilateral de manter um documento que prevê o aumento do tarifário da água, do saneamento e dos resíduos sólidos, penalizando, mais uma vez, as famílias e as empresas de Tomar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, por favor. Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, jornalistas, cidadãos aqui presentes. A intervenção vai ser muito curta, porque este debate já foi realizado há cerca de 2 semanas atrás. Não sem primeiro desejar, até porque é o primeiro à Assembleia Municipal do ano, sem desejar um bom ano também a todos. Já estamos no dia 12 de janeiro, mas também não deixa de ainda continuar a ser momento de desejar um bom ano. O Partido Socialista aceita, e como disse no comunicado, a democracia e os resultados da democracia. Aceitamos e faz parte daquela que é o nosso dever, enquanto eleitos, enquanto pessoas com responsabilidade, aceitar as questões da democracia e aceitar as votações da democracia. Apenas vou colocar 3 questões. Peço responsabilidade. Responsabilidade nesta votação. Não interessa se a votação será aprovada, será reprovada. Não é isso que nos interessa, apenas peço responsabilidade. Responsabilidade daqueles que continuam a insistentemente pedir obras e depois votam contra orçamentos. Responsabilidade daqueles que até há bem pouco tempo estavam connosco nos SEMAS e que hoje votam contra o orçamento. Mas responsabilidade também daqueles que estão connosco noutras freguesias, na gestão da freguesia urbana e que votam contra um orçamento que coloca obras na freguesia urbana. Responsabilidade é o que peço a todos. Responsabilidade e cada um assuma as suas responsabilidades. Aceitaremos sempre a votação da democracia e aquela que é a votação democrática. Agora, volto a dizer, responsabilidade. Agora, depois da intervenção do Sr. Deputado Municipal João Terreiro, apenas me apraz dizer uma coisa. Continuamos a querer confundir as pessoas. Continuamos a querer misturar a tarifa com o orçamento. Continuamos a querer enganar as pessoas nesse sentido. A tarifa encontra-se aprovada na reunião de Câmara Municipal. Não foi o facto de chumbar a tarifa que fez com que a tarifa não seja aplicada. O chumbo do orçamento, caso venha a acontecer, estamos num órgão democrático, apenas vai colocar que as obras e os investimentos que o PSD até colocou como prioritários não sejam realizados. A verdade é essa. Estamos a falar, sim, estamos a falar de Ponta Vala, estamos a falar das cabeças e estamos a falar das obras da freguesia de Paial. Estas obras são as que estão em risco, claro e concreto, se o orçamento não for aprovado. Não se trata da tarifa e bem sabemos todos isso e aceitamos isso. Mas não vos fica bem linguagem despropositada em alguma que foi colocada, nomeadamente em relação à Sra. Presidente da Câmara Municipal, não vos fica bem e essa linguagem fica com quem as pratica. Agora, em relação
à suposta ilegalidade do mesmo orçamento vir novamente, eu gostava de compreender se era ilegal, porque é que os senhores vereadores do Partido Social Democrata, o senhor vereador José Delgado, a senhora vereadora Célia Boné e o senhor vereador Luís Ramos votaram favoravelmente que o mesmo orçamento viesse novamente. Responsabilidade para que seja colocado. Votaram que ele viesse novamente à Assembleia Municipal. O mesmo orçamento. Se não podia vir novamente, os senhores vereadores não deviam ter votado o mesmo documento vir novamente. Votaram favoravelmente. O PSD está a contradizer-se entre a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal. Mas não vou entrar em mais discussões, apenas peço responsabilidade e espero que as pessoas que continuam aqui sempre a pedir obras tenham a responsabilidade de assumir as suas votações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Macedo, por favor. Então, muito boa noite. Dirijo-me em primeiro lugar ao Sr. Presidente da Assembleia, aos senhores membros da mesa, senhores e senhoras deputadas municipais, Sra. Presidente da Câmara, senhores vereadores e senhoras vereadoras, Sr. Dirigente do SEMAS, órgãos de comunicação social presentes, excelentíssimo público. Aqui estamos, 16 dias depois, reunidos novamente para discutir o mesmo ponto da ordem de trabalhos e o mesmo documento sem alterações, sobre as grandes opções do plano e orçamento dos SEMAS de Tomar para o ano de 2018, que na última Assembleia Municipal Ordinária de 27 de dezembro foi chumbado pela maioria dos deputados desta Assembleia. Mas a CDU não podia deixar de passar este momento sem se referir ao que se passou nesta Casa, na nossa opinião, de sobranceria e até de arrogância política da parte do Partido Socialista, relativamente à votação deste ponto na última Assembleia, seja mesmo da parte do meu colega e deputado municipal, o Costa, ou da própria Sra. Presidente, como aqui já foi referido, da Câmara Municipal de Tomar, no fim da sessão. Nós consideramos que em democracia é normal os deputados da oposição votarem contra. É normal a maioria precaver-se para uma votação que sabe poder ir contra as suas pretensões. E quando isso acontece nessa situação, negocia, faz o seu papel, faz o seu trabalho de casa. Não é normal é pensar que todos os da oposição vão votar conforme a sua orientação, a não ser por arrogância. A CDU, na reunião, ao abrigo do direito da oposição, disse à Sra. Presidente que considerava o investimento nos SEMAS como prioritário e estratégico. No documento das grandes opções do plano e orçamento do município de Tomar para 2018, a CDU afirmava: a CDU considera que as prioridades do investimento, quer a nível das grandes opções do município, quer a nível dos SEMAS, devem ser direcionadas para estas duas áreas estratégicas. E qual era uma das áreas estratégicas? A qualificação dos serviços públicos municipais, devendo o município criar as condições financeiras nos SEMAS para que tal seja execuível. Já em março de 2017, no dia 27, a CDU realizou uma conferência de imprensa sobre os 14 meses da CDU no Conselho de Administração dos SEMAS e onde afirmámos no documento que a importância deste conjunto de serviços públicos municipais para a qualidade de vida das populações e para o reforço da competitividade do nosso Conselho, na captação de investimentos que possibilitem a criação de riqueza e emprego, é por demais evidente. E nessa conferência de imprensa apontámos um conjunto de problemas estruturais que impediam e impedem os SEMAS de cumprir a sua missão, prestando um serviço público municipal de qualidade. E quais eram os problemas que apontávamos? Os acordos assinados pelos executivos do Partido Social Democrata com as Águas de Lisboa e Val do Tejo e da EPAL, que obrigavam e obrigam ao pagamento de afluentes indevidos a Águas de Lisboa e Val do Tejo na fatura do tratamento de águas residuais domésticas. Pagamos milhares de metros cúbicos de tratamento de águas das chuvas como se de águas residuais domésticas se tratasse, que definem os volumes e preços de aquisição de água adquirida à EPAL e às Águas de Lisboa e Val do Tejo. Apontávamos também as condições subhumanas das instalações disponibilizadas aos trabalhadores dos SEMAS, não dignificando o seu trabalho, provocando a sua desmotivação.
Apontávamos ainda a imperiosa necessidade de reforçar e mecanizar os serviços, adquirindo novos equipamentos. Por exemplo, na altura dizíamos, é urgente investir cerca de perto de 1 milhão de euros na modernização da frota, seja na recolha de resíduos domésticos, seja na limpeza de fossas, seja na limpeza urbana. E terminávamos esse documento, na altura, na conferência de imprensa, dizendo: será a resolução destes constrangimentos estruturais que irá libertar verbas suficientes para se poder expandir a rede de saneamento a todo o Conselho, qualificar os serviços públicos municipais que os SEMAS prestam e dignificar o trabalho dos funcionários, motivando-os e dando-lhes condições para bem executarem as suas tarefas. E agora perguntamos, e neste documento que aqui foi apresentado e que pela segunda vez aqui o trazem, o que é que vai ser feito para resolver estes problemas que apontávamos em 2017? O que é que vai ser feito em 2018? Nada. A nossa posição é coerente com o que defendíamos antes, quando a CDU estava no Conselho de Administração do SEMAS. E não mudámos por estar na oposição. Aceitamos a nossa responsabilidade de ter votado contra um documento que não prevê nenhum investimento em equipamento tão necessário em matéria de recolha de resíduos urbanos ou até na lavagem dos contentores. E até os próprios investimentos previstos no documento já o são desde 2016. De certeza que por este andar, no próximo ano, no ano seguinte da festa dos tabuleiros, vamos continuar a pagar a serviços externos para fazer o trabalho que os próprios SEMAS poderiam desempenhar. As obras a realizar já estão a andar, algumas concluídas e outras já deviam estar finalizadas segundo a própria calendarização. E são obras que vêm de 2016 e nada é proposto de novo. Tivessem elas, as obras de saneamento, sido aprovadas como investimentos plurianuais, e isto, de certeza que não aconteceria. O problema de saneamento da freguesia da Sabacheira, perguntamos nós, vai ficar resolvido? O tal que estava no acordo da Câmara de Orém com a Câmara de Tomar para ligar a Etar de Ceiça, na Sabacheira, aquele ponto que para nós, CDU, era fonte poluente do Rio Navão, mas que para o PS na altura não era, isto só logicamente até o dia 1 de outubro, porque a partir do dia 1 de outubro, agora o Navão, que está novamente poluído, já se atribui novamente as responsabilidades à Etar. Sim, porque depois do dia 1 de outubro, a Câmara de Orém já não é do mesmo partido. Aparece no documento alguma solução para resolver esse grave problema de saneamento da Sabacheira? Não. Ou seja, nós continuamos a concluir o documento não responde às atuais necessidades do Conselho de Tomar. Respeitamos e sempre respeitaremos as opiniões e as posições diferentes. Mas vamos continuar a votar contra porque o Partido Socialista não alterou nada do documento, como já o afirmei. Por isso dizemos que é de forma sobranceira que o Partido Socialista traz de novo este orçamento. Documento que não traz nenhuma estratégia para combater os problemas que foram apontados. Votámos contra e vamos continuar a votar. Se não foi aprovado é porque a maioria dos deputados aqui presentes e os anteriores consideraram que o documento não era bom para o Conselho. Estamos aqui para assistir se em dezembro de 2018 não vamos estar aqui novamente a discutir o aumento das tarifas de água e agora podem ter a certeza que é por decisão da ERSAR. E ainda vamos pagar mais caro. A prova de que este documento poderia ter sido aprovado na última sessão da Assembleia Municipal, se o Partido Socialista o quisesse, é o que vai possivelmente acontecer hoje. E isso só demonstra que a anterior Assembleia, bem preparada, não iria criar a necessidade desta Assembleia Extraordinária. Mas vai ficar para a história a realização de 2 reuniões num espaço de 15 dias sobre o mesmo assunto e com o mesmo documento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, então, não havendo mais inscrições, passaríamos então à votação do ponto 1, que é as grandes opções do plano e orçamento dos SEMAS de Tomar para o ano de 2018. 32 senhores deputados. Quem vota contra?
Muito obrigado. Podem sentar-se, por favor. Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito obrigado. Podem se sentar. 16 votos contra e 16 a favor. Sim, sim. Como sabem, portanto, cabe-me a mim, e como devo ser coerente, e porque gosto da minha terra, e porque quero que os tomarenses cada vez tenham mais qualidade de vida, claro que vou votar a favor. Muito obrigado, Sr. Deputados. Tem a palavra o Sr. Deputado João Tenreiro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. Vamos apresentar a declaração de voto. 3 notas, aliás. Vamos apresentar a declaração de voto. Fizemos, nessa declaração de voto, requeremos... Declaração de voto não é preciso. Não, então, declaração... Vamos... Mas pronto, eu levanto, não é? Declaração de voto, vamos apresentar a declaração de voto, Sr. Presidente. Nesta declaração de voto, nós requeremos à mesa que se pronuncie, e na nossa intervenção, nós requeremos que a mesa se pronuncie sobre a legalidade da apresentação de um documento que foi já rejeitado, ou seja, houve um ato de indeferimento comparado, portanto, qual foi o vício que terá sido sanado para que apresentasse este. Portanto, a mesa, gostaríamos que a mesa se pronunciasse, se não se pronunciar hoje, que nos pronuncie no prazo legal. E terceiro ponto, Sr. Presidente, nós também gostamos da nossa terra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos então ao ponto 2. Que tem como tema discussão e votação de reconhecimento de interesse público municipal do Cabo Parque dos Montes. Tem a palavra o Sr. Deputado Américo Pereira, por favor. Cumprimento a mesa na pessoa do Sr. Presidente, a Câmara na pessoa do Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros colegas deputados, Sr. Diretor dos SEMAS, imprensa, público. Sinceramente, penso que este documento não se encontra em condições de ser votado. E porquê? Porque é um documento impreciso, ambíguo, pouco claro, mal fundamentado e fundamentalmente impreciso e que pode permitir um conjunto de interpretações com consequências imprevisíveis. Se não vejamos. Ordem de trabalho. Reconhecimento do interesse público municipal do Cabo Parque dos Montes. Estamos a falar da estrutura. Penso que não há equívoco nenhum. Mas depois vamos ver as peças que o sustentam. No despacho do Sr. Vereador, diz o Sr. Vereador, proponho que se aprove e envie à Assembleia Municipal para a declaração de reconhecimento público do interesse público municipal para o local em apreço designadamente os artigos rústicos 254 e 243, ambos da secção V da freguesia de Olalhas. Para quem não saiba, o artigo 254 tem 20 mil metros, mais que 2 hectares. O 243 tem 1 hectare. Mas mais adiante, mais atrás, aliás, a senhora técnica superior, doutora Odília Gomes, quando questionada relativamente a esta matéria, fez-me aqui uma distinção importantíssima, que é entre o reconhecimento de interesse público e a declaração de utilidade pública. A diferença é abismal. O reconhecimento de utilidade pública é nós reconhecemos determinada coisa como tendo utilidade pública. A declaração de utilidade pública pressupõe uma expropriação. Agora a pergunta que eu faço é esta. As torres, pelos vistos, em lugar de serem colocadas em espaço hídrico, foram colocadas em prédios particulares. Agora, a questão é tão simples quanto esta.
vai-se reconhecer o interesse público de um prédio particular? Aliás, num deles já lá existem várias moradias. Como é que se consegue dirimir este problema? É que, realmente, se nós formos ver aqui as plantas, e diz assim, mas isto é o círculozinho. O círculozinho faz toda a diferença. O círculozinho tem que estar assente no espaço físico. E esse espaço físico é de alguém. Ou é da Câmara, ou é público, ou é de particulares. A APA não pode reconhecer isto, naturalmente, como sendo de espaço público. Há um trabalho mal feito pela Câmara. E das duas uma. Ou vamos aprovar isto e vamos abrir aqui um precedente de consequências imprevisíveis para o futuro, que inclusivamente, reparem, o proprietário, qualquer um daqueles terrenos, a partir do momento que tem as suas propriedades reconhecidas de interesse público, pode fazer um aproveitamento em termos futuros, como toda a gente certamente reconhecerá. Portanto, há aqui um mau trabalho. Não basta fazer. É preciso fazer, mas fazer bem feito e fazer dentro da legalidade. E isto não cumpre a legalidade. Portanto, das duas uma. Se a Câmara não tem juristas capazes, deve recorrer a profissionais, enfim, aí do ramo. É a coisa que não falta na cidade. Antigamente havia 15, agora são 50. Portanto, advogados à praia com fartura. Agora, isto é que não pode ser, meus senhores. Porque senão eu vou já aqui recuperar mais um exemplo. É um chamado estradão que foi feito à variante Vila Nova da Serra, foi feito à Padeiro, e hoje os proprietários estão a pagar em mim de um espaço que ninguém sabe de quem é aquilo. Portanto, é necessário perceber exatamente em que moldes é que isto poderá funcionar. Se é para aprovar a estrutura, a infraestrutura, é preciso ter cuidado, porque ela tem que estar assente em algum lado. A menos que, não sei, que arranjem para aí uma forma milagrosa de a suspender por balões. E aí sim, não há problema nenhum, vão deslocando conforme os interesses. Aliás, dizem que há aqui milhares de praticantes desta modalidade. Portanto, se é para funcionar como deve ser, faz. Eu sei que isto é assim, isto foi uma coisa da comunidade intermunicipal, da baronesa da Jeringonça para o Ribatejo, que é a grande responsável por tudo isto. Eu sei que isto é assim, mas não pode ser desta maneira. Tenham paciência, das duas uma, as coisas são feitas como deve ser, ou então vale mais aguardar mais um tempo e voltar com esta discussão para o futuro. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Presidente da Câmara, doutora Anabela, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu pedi a palavra porque foi levantada aqui uma questão, uma dúvida quanto à legalidade do ponto da ordem de trabalhos e gostaria de esclarecer o seguinte. A instalação do wakeboard, como aqui foi dito, foi um processo que foi desenvolvido no âmbito da comunidade intermunicipal e que abrange 5 concelhos da comunidade intermunicipal. Estamos a falar na Albufeira do Castelo Bode, estamos a falar, no nosso caso particular, numa zona que precisa de ser desenvolvida e a instalação do wakeboard vem ajudar ao desenvolvimento daquela zona, e os artigos que estamos a falar, o município adquiriu uma parte dos artigos, aquela parte onde vão ser instaladas as instalações, ou que já estão instaladas. Este processo, para chegar à fala com os proprietários, tivemos a ajuda do Sr. Presidente de Junta das Olalhas e todo o processo foi articulado com a APA, porque a instalação do Cable Park na Albufeira do Castelo de Bode funcionou até agora, e que ainda se mantém válida, com uma licença provisória, porque não se pode fazer rigorosamente nada na Albufeira sem que haja uma licença por parte da APA, funcionou com uma licença provisória dada pela APA. Neste momento, e seguindo aquilo que são as instruções e as recomendações da APA e trabalhando em conjunto com a APA, estamos nós e os outros municípios a desenvolver o trabalho para que a licença se torne em definitiva. Aquilo que estamos a falar, o local onde os equipamentos estão instalados, falta instalar, penso eu, os apoios,
os apoios, portanto, vai ter uma estrutura de apoio a casas de banho e estão em terrenos que o município adquiriu. Chegámos a acordo com os proprietários, o montante está acordado, falta fazer escritura. E, portanto, espero ter esclarecido as dúvidas que aqui foram levantadas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Rosa, por favor. Ora, boa noite. Cumprimento o Sr. Presidente, Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, Sr. Administrador dos SMAS, Comunicação Social. Ora, para quem não conhece aquilo, onde está implantado os marcos, ou chamamos-los as torres, aquilo é via pública, basicamente. Tanto de um lado como do outro, tem uma estrada. Aliás, uma é onde termina, basicamente, a pavimentação, está aí a 5 metros, é aí que está. É no limite máximo da Albufeira. Do lado, ou sejamos do lado de embarque, ou desembarque, do outro lado, está na via. Está numa estrada de terra batida. E segundo o que apanhei no círculo do documento que foi enviado, aquilo há de apanhar ali uma pontinha só ligeiramente que é do artigo 254, salvo erro, que é o que tem essa dimensão toda. E o outro basicamente já foi o artigo, que está basicamente uma parte está submersa de água. Também. Submersa de água quando ela existe, não é? Agora não existe. Por isso eu não vejo aqui as razões destes rios todos, porque penso que aquilo não tem nada que intervenha em qualquer terreno de vizinho, nem nada, porque temos logo a via pública, tanto de um lado como do outro. Um lado é caminho vicinal, o outro também é vicinal, mas apesar de uma estar pavimentada até ao rio, a outra não está, é um caminho vicinal. Penso que não há aqui nada que prejudique, seja quem for, neste sentido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passaríamos de imediato à votação, com 32 senhores deputados em condições de exercer o seu direito de voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, por 31 votos a favor. Muito obrigado, senhores deputados. Esgotado que está a ordem de trabalhos, não o tempo da grelha A, que era tão pequenina, resta-me desejar boa noite e um resto de boa viagem até vossas casas. Muito obrigado. Boa noite.